Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Nesta noite chuvosa, estamos aqui reunidos para mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje, diferente dos dias anteriores, não vamos falar sobre 1 Coríntios, mas vamos falar de algo que é muito importante, que é escolher a melhor parte. Lucas capítulo 10, verso 38 a 42, nos ensinam a importância de nós escolhermos a melhor parte, de escolhermos aquilo que é principal, fundamental para a nossa fé, para a vida do cristão. Então, quando nós olhamos para o texto de Lucas capítulo 10, é um texto que, creio eu, muito conhecido da grande maioria dos cristãos, que tem lições muito importantes e preciosas para a nossa vida. Diz assim o texto: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, e então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Este também é um texto que nós já trabalhamos por diversas vezes, ou em várias ocasiões, mas é um texto que nos chama a atenção. Então, porque muitas vezes, muitos casos, nós nos ocupamos com tantas coisas, com tantas preocupações no dia a dia, e nos distraímos, esquecemos da melhor parte, esquecemos daquilo que é mais importante. Por vezes, as circunstâncias da vida nos levam a negligenciarmos o nosso tempo com Deus. Nos leva a negligenciarmos aquilo que é mais importante, que é aprendermos lições preciosas aos pés da cruz. Aprendermos lições preciosas junto a Jesus Cristo, os preciosos ensinos do nosso Senhor. E, de fato, uma coisa apenas é importante. E escolher a melhor parte é esta coisa mais importante. Aprender com Jesus é a coisa mais importante. Vivermos com Jesus, desfrutarmos de um relacionamento pessoal, íntimo com Ele, é a coisa mais importante a nós fazermos. Não existe serviço, por melhor serviço cristão que possamos fazer, que seja mais importante do que nos dedicarmos a vivermos ou vivenciarmos a dinâmica do reino. Jesus, aqui pelo texto que nós acabamos de ler, estava andando pela região e foi gentilmente recepcionado por uma família de amigos, por uma família de pessoas que Jesus queria muito bem, e essa família pode ser representada pela nossa família. Jesus, Ele quer caminhar com cada um de nós. Jesus, Ele quer fazer morada em nosso lar, na nossa família, junto dos nossos. E era fato que onde Jesus parava, Ele também atraía as multidões, atraía muitos ouvintes famintos pela palavra de Deus, famintos por querer conhecer mais a preciosa mensagem do Evangelho.
pessoas com sede de conhecimento dos seus ensinamentos, tão profundos, ensinamentos de tão grande e precioso amor. Como toda boa dona de casa, Marta também queria fazer o melhor. Já que Jesus, o Rei dos Reis, estava se hospedando em sua casa, ela quis oferecer para Jesus o melhor que ela poderia dar. Ela quis demonstrar ali os seus melhores dotes como boa dona de casa. É provável que ela estivesse ali preparando um grande banquete, afinal, onde Jesus estava, muitas pessoas estavam com ele. Talvez ela tivesse que oferecer aí um jantar ou um almoço para muitas pessoas, quem sabe dezenas de pessoas. Isso, para quem já foi para a cozinha, sabe como que é as preocupações de alguém que tem que preparar as refeições, preparar comida para muita gente. Eu gosto de cozinhar e eu sei o quanto é trabalhoso fazermos uma boa refeição, prepararmos um bom prato, temperarmos carne, colocarmos para assar, enfim, preparar aquele arroz gostoso, soltinho. Dá trabalho, né? Então, são tantos os afazeres e Marta estava envolvida nisso. E era importante que Marta fizesse isso, porque se ela também não se preocupasse com a alimentação daquelas pessoas, provavelmente eles teriam algumas dificuldades, eles passariam algumas necessidades, eles ficariam com fome. Isso não quer dizer que o trabalho de Marta não era importante. Ele era importante, era imprescindível o trabalho que Marta estava fazendo. Entretanto, tinha algo mais importante ainda. Tinha algo melhor ainda a se fazer, que era estar aos pés de Jesus, que era aprender com Ele, era poder vivenciar aqueles momentos únicos, um momento ímpar na presença de Deus. Que coisa fantástica, né? Podermos desfrutar desse conhecimento. E uma coisa interessante que nós podemos parar aqui para refletir é que estes eram os últimos dias do ministério de Jesus aqui na Terra. Logo depois ele seria aclamado em Jerusalém, mas também seria crucificado pelas mesmas pessoas que o aclamariam. Mas, continuando aqui no texto, Marta queria agradar ao seu Senhor, ao seu Mestre, e por isso ela estava por demais atarefada. Ela queria dar o melhor de si para Ele, fazer o melhor que aquele momento ímpar pedia. É provável que Marta ainda não tivesse se dado conta de que o homem mais importante de toda a face da terra estava ali. Jesus, o Rei dos Reis. E talvez ela também não tivesse dado conta de o que ele mais queria não era apenas uma refeição gostosa, não era o prato mais refinado, até mesmo porque nós vemos que no milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus se contentou com coisas simples. Eu também, se eu chegar na casa de alguém e alguém me oferecer um prato de arroz e feijão com um ovo frito, olha que coisa maravilhosa. Uma saladinha, não precisa mais do que isso, coisa simples, é gostoso, sustenta, né? Então Jesus talvez não se importasse se de repente Marta falasse assim, olha Senhor, hoje eu vou ficar aqui aprendendo aos seus pés e a gente vai comer o que tem aí, do que sobrou. O Senhor já fez milagre lá, multiplicou o pão para 5.000 homens e mulheres, então faz o seguinte, multiplica também aí o que a gente tem na panela, porque hoje eu quero aprender aqui aos seus pés. Mas Marta não fez isso, Marta ela se esmerou para dar o seu melhor. Então Marta, ocupada demais,
em fazer o melhor para Jesus. Mas o que mais Jesus queria talvez fosse que ela tão somente mostrasse para ele que o mais importante ali era ele, e aprender aos pés dele. Aprender aquilo que o mestre queria ensiná-la. Que o mestre iria ensiná-la que muito melhor do que fazer algo para Deus era aprender com ele, era estar aos seus pés, era ser alguém realmente dedicado e compromissado com ele. O que Marta não sabia é que o mais importante naquele momento não era o grande banquete que ela pudesse oferecer, mas era o banquete espiritual que Cristo poderia lhe oferecer. O banquete da palavra de Deus, o banquete daquilo que era o mais profundo ensinamento direto do coração de Deus para o coração de Marta. O que Marta não sabia é que o mestre queria naquele momento apenas o seu coração. O seu sentimento de total submissão, de total sujeição e atenção às suas palavras, palavras essas que traziam vida, palavras que traziam transformação, restauração, traziam cura, paz ao coração de todos aqueles que buscam ao Senhor. Palavras que inspiram e fortalecem o homem aflito, palavras que tiram de sobre nós o fardo das preocupações e incertezas que muitas vezes nos cercam, que muitas vezes tentam nos intimidar, fazendo com que não continuemos em nosso propósito único e exclusivo de seguir a Deus com fé. A reclamação de Marta aqui nos alerta para o fato de muitas vezes também nos incomodarmos com aqueles que estão compromissados em aprender mais de Deus, compromissados em estar aos pés de Cristo, em fazer a verdadeira vontade de Deus. E as vemos talvez como pessoas alienadas, preguiçosas, sem um ideal na vida. Não quero dizer com isso que trabalhar ou fazermos coisas para Deus não seja importante. É claro que é importante, nós precisamos de pessoas que façam, mas precisamos também de pessoas que aprendam, pessoas que se esforcem por estar aos pés de Cristo. Quando Marta reclama aqui de Maria, pedindo que Jesus a mandasse trabalhar, Marta se esqueceu de que Maria estava fazendo aquilo que Jesus queria que ela fizesse. Maria havia escolhido a melhor parte, que é estar aos pés de Cristo, é aprender do Mestre o que é mais importante no reino de Deus. Maria aqui, ela escolheu fazer o que realmente importava para o reino de Deus e para o seu próprio crescimento espiritual. Maria escolheu deliciar-se com o maior de todos os banquetes, aquele que alimenta não apenas o corpo, mas alimenta principalmente a nossa alma, o nosso espírito. Banquete da palavra de Deus, a palavra viva, a palavra de verdade que nos liberta, que liberta a nossa mente, que liberta o nosso coração. A palavra de salvação que somente Jesus Cristo pode nos oferecer. Então precisamos nos lembrar que uma coisa só é importante. Jesus não queria um banquete. Jesus queria dar o banquete. O Mestre queria um coração humilde e contrito aos seus pés. Muitas vezes nós nos ocupamos demais. Ocupamos o nosso tempo com coisas que não trazem edificação para a nossa vida. Nos preocupamos demais com os nossos afazeres diários e nos esquecemos do que é mais importante de fato. Quanto tempo será que nós temos perdido diariamente com coisas que são passageiras, fúteis, com coisas que não têm tanto valor, sem nos darmos conta de que apenas uma coisa realmente é importante: fazer a vontade de Deus,
estar aos pés de Jesus Cristo, meditar na sua palavra, buscar a sua presença, nos dedicarmos em oração, nos dedicarmos a conversarmos com Deus e aprendermos dele. Quanto tempo nós estamos gastando, talvez na frente da nossa televisão, ao invés de nos dedicarmos de fato a estudarmos a palavra de Deus? Quanto tempo nós estamos gastando a nossa vida buscando soluções para os nossos dilemas e conflitos em todo quanto é lugar, menos naquele lugar em que nós encontramos as verdadeiras respostas, a Bíblia. Quanto tempo nós perdemos buscando respostas em tantos lugares que não aquele que dá a verdadeira solução, Jesus Cristo. Quanto tempo já faz que você não se derrama diante de Deus, colocando diante dele todas as suas preocupações e as suas aflições? 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. É interessante que Pedro aqui, ele não fala assim, olha, lance diante de Jesus apenas as coisas simples, fáceis de resolver. Lance diante dele algumas coisas. Não. Jesus está falando aqui, olha, Pedro está falando aqui, lance sobre Jesus todas as suas ansiedades e saiba que ele cuida de você. Quando nós lançamos sobre ele as nossas ansiedades, nós não temos tempo mais para ficar perdendo tempo com coisas menores. Ele supre as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Quanto tempo faz que você talvez não ora e não busca pelo poder sobrenatural de Deus para a sua vida? Precisamos parar de nos esconder atrás dos afazeres diários que roubam o nosso tempo, que roubam o nosso momento de comunhão com Deus, que roubam a nossa paz, a nossa espiritualidade. Precisamos parar de inventarmos desculpas pelo nosso descaso para com as coisas de Deus. Precisamos parar de negar a nossa responsabilidade diante dele ou a falta dela para com o estudo da palavra de Deus. Precisamos nos dedicar realmente a estudar a palavra, a perguntar para Deus o que é que Ele quer revelar para a nossa vida por meio da sua palavra. Uhum. Sim. Acontece mesmo, muitas pessoas substituem aquilo que é mais importante, né? Colocam o que é secundário no lugar do que é principal. Né? Então, por isso que nós precisamos rasgar o nosso coração diante do altar do Senhor e nos dedicarmos a Ele, e aprendermos com Ele, que é manso e suave. Tomarmos sobre Ele, sobre nós, aliás, os verdadeiros ensinos de Jesus. A paz que excede todo entendimento. Quantos problemas em nossa vida nós poderíamos evitar se simplesmente nós ouvíssemos os ensinos profundos e arrebatadores de Jesus? Quantas tragédias poderiam deixar de acontecer se nós simplesmente parássemos para refletir sobre o que Deus quer falar delicadamente e suavemente ao nosso coração? Quando nós vamos à palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele se revelava, na maioria das vezes,
na esmagadora maioria das vezes, aos seus profetas, aos seus servos, de maneira suave, tranquila, sem fazer barulho, sem fazer estardalhaço, sem fazer grandes coisas para chamar a atenção, até porque ele não precisa disso. Ele não precisa ficar chamando a nossa atenção. Deus, Ele costuma falar ao nosso coração calma e serenamente. Nós é que precisamos desacelerar e parar para ouvir aquilo que Ele tem a falar. E aí fica uma pergunta para nós, né, irmã? Temos sido Marta ou temos sido Maria? Marta, atenta e zelosa pela palavra e pelos ensinos de Cristo. Aliás, Maria, atenta e zelosa da palavra e dos ensinos de Cristo, ou Marta, ocupada demais para aprender aos pés de Jesus? Uma coisa apenas é importante. Fazer a vontade de Deus não é simplesmente abraçarmos o mundo inteiro. Fazer a vontade de Deus é, antes de tudo, nos prostrarmos diante dEle em sujeição e pedir que Ele oriente os nossos passos, que Ele guie a nossa vida. Fazer a vontade de Deus é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas no seu devido tempo. Mateus 6,33 nos ensina isso, né? Jesus fala, olha, por que vocês andam ansiosos com o que vocês vão comer, vestir, onde vão morar? Né? Então, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque isso Deus vai acrescentar àqueles que o buscam com o coração sincero e quebrantado. Isso não quer dizer que nós não precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar, precisamos nos dedicar, né? Mas não esquecer de colocar a busca por Deus em primeiro lugar em nossa vida. É Ele que tem que tomar o trono, o pódio do primeiro lugar, não as outras coisas. Quando nós buscamos conhecer e fazer a vontade de Deus, coisas tremendas acontecem em nossa vida. E isso, como disse Jesus, ninguém poderá nos tirar. Que nós possamos aprender a sempre escolher a melhor parte. Que nós possamos vivenciar a presença de Deus a cada dia, a plenitude da sua graça, do seu poder, do seu amor. Que nós possamos nos encher com o poder de Deus, possamos aprender a cada dia aos pés de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos nos encher com a sua presença sempre, para a glória de Deus.